Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desse curso. Hoje a gente vai falar sobre o paradigma como demarcação entre ciência e não ciência. Se tem uma grande preocupação em estabelecer o que é ciência e o que é não ciência, deixar isso muito claro. E, às vezes, o que é considerado não ciência, às vezes pode ser visto como um senso comum, uma crença, ou então uma fala popular mesmo, que não tem nenhum fundamento científico. Mas, às vezes, também, essa não ciência ela pode trazer alguma contribuição para essa ciência. E o Kahn vai falar muito sobre isso, que essa não ciência ela pode ter algum tipo de aprendizado, alguma coisa para enriquecer essa ciência. Nada deve ser desconsiderado. Se tem na mente que a ciência é algo só baseado em pesquisas científicas, em dados estatísticos, em análises, em experimentação, que é tudo baseado em algo muito bem embasado teoricamente, sem levar em conta que essa não ciência, independente se ela tem algum dado estatístico ou então alguma experimentação científica, ela pode ser usada como base, ela pode ter alguma contribuição enriquecedora para essa ciência e para a sua pesquisa. Nada deve ser desconsiderado ou nada deve ser, deixado de lado, descartado, por não ter nenhum fundamento teórico, né, que tem uma base científica. Muito pelo contrário. Às vezes essa não ciência ela tem algo para trazer como um norte, para mostrar o que não deve ser feito. Coisas que não são consideradas positivas numa pesquisa científica, que não são testadas cientificamente, a gente pode usar como senso comum, nem sempre deve ser descartado. Ela pode trazer, olha, eu tenho esse tipo de ponto de vista, de perspectiva. Como eu tenho algo que não é considerado ciência, eu posso usar ela para não seguir o mesmo percurso. Então, se a não ciência ela tem uma linha de raciocínio, eu posso me inteirar sobre ela e entender que, já que nessa perspectiva ela é considerada uma não ciência, o que eu faria do contrário, o que eu não faria para seguir a mesma linha de raciocínio dessa não ciência, para chegar assim num dado científico, numa pesquisa científica. Então, nada deve ser descartado e desvalorizado, muito pelo contrário, tudo tem algo para acrescentar. O material da aula é A Prioridade dos Paradigmas, do Thomas Kahn, né? Tem as páginas certinhas aqui. E aí a gente entra na história da ciência primeiramente. Se a gente faz uma recapitulação histórica, cronológica aqui, a gente deve voltar lá na Idade Moderna, né? Século XVII, mais ou menos. Quando as pesquisas científicas elas estão prosperando muito, né? Elas estão crescendo muito, até porque a gente está no período do Renascimento, do Iluminismo. A igreja ela não tem aquele poder que ela tinha durante o período medieval, onde qualquer pensamento, qualquer tipo de fala que fosse contrária da igreja seria punido. A gente está no momento do humanismo, onde o ser humano ele é o centro da Terra, não o centro da Terra, né? Ele é o centro da linha de pesquisa, onde o ser humano ele é o foco, né? Ele vai ser o foco para pesquisas, para um avanço do conhecimento, para o avanço da tecnologia. A gente sai daquele tipo de pensamento feudal e medieval, onde o ser humano ele é o centro da Terra, logo a Terra é o centro do universo, e a partir de pesquisas científicas, de estudos, de análises, a gente é só mais um entre vários, onde o Sol que é o centro da Terra. Então, vai se ter uma preocupação em tentar entender melhor as coisas, em buscar dados, em buscar análises, e não ficar mais naquelas falácias. Mas, como eu falei, essas falácias que eram reproduzidas no período medieval, elas não podem ser descartadas, pelo menos não deveriam. Por quê? Porque elas vão
trazer um tipo de raciocínio do tipo assim, se eu tenho um tipo de linha de raciocínio, onde fala que Deus é o centro de tudo. Então, se a gente tinha aquele pensamento feudal e arcaico, onde Deus era a explicação de tudo e aqueles estudos científicos, né, eram considerados heresia, não se valia de nada. Se a gente tem essa primeira perspectiva, tem como se utilizar dessa perspectiva para, tipo, beleza. Então, eu não vou seguir o mesmo percurso que essa linha de raciocínio teve. Eu vou seguir o que ela não seguiu, né? Então, a não ciência, ela pode sim te mostrar um norte, ela pode te mostrar o que não fazer, né? E quando a gente chega nesse período da Idade Moderna, onde a ciência ela está crescendo muito, onde as pessoas estão mais preocupadas com o indivíduo, né? Como o ser humano lida com os fenômenos naturais, como que ela lida com os avanços tecnológicos, como que ela vai mudar com as transformações sociais que está acontecendo com aquele meio, a ciência vai sim ganhar força. Só que ela vai ganhar força para se encaixar numa estrutura específica, onde ela vai ser perpetuada por muito tempo, e isso acontece até nos nossos dia a dia. É claro que isso vem sendo mudado por vários fatores, por vários motivos. A gente vem percebendo que a ciência ela pode ser sim suscetível a mudanças e a correções também. Não é porque a ciência traz um dado científico que ela vai estar totalmente certa, ela vai trazer uma verdade absoluta. Ela pode sim cometer erros, tá tudo bem cometer erros. Até porque quando ela comete erros, ela tá trazendo mais uma forma de beleza. Esse pensamento não tá dando certo. Então a gente vai para uma outra tentativa, a gente vai tentar algo novo. E é assim continuadamente e assim para frente. A ciência não precisa ser totalmente estabelecida. Ela pode trazer novas mudanças, novas descobertas, tá tudo bem com isso. Então, esse período medieval, onde a ciência está crescendo muito, ela vai trazer algo mais taxativo e mais fechado, mais estabelecido, regras que vão ser consideradas como universais e absolutas, que não podem ser mudadas, não podem ser refutadas, e isso vai ser perpetuado por muito tempo. E a história da ciência, quando ela vai retratar isso, ela vai ser muito negligenciada justamente por essa reprodução. Os meios didáticos vão trazer esse cenário onde a ciência não pode cometer erros, ela não pode falhar, ela não pode mudar. Se tem algo que é estabelecido, que é descoberto e é considerado ciência, aquilo ali não pode ter nenhum tipo de erro. E isso traz uma visão muito deturpada do que é ciência, de que a ciência não pode errar. E se ela erra, ela não é considerada ciência, ela é considerada um senso comum, uma não ciência, uma teoria da conspiração, seja lá o que for. Mas a ciência pode e ela deve errar. Porque a ciência sempre está mudando conforme o tempo histórico está passando, o tempo social está mudando, as sociedades estão sofrendo transformações sociais. A história da ciência também tem que acompanhar essas mudanças, a ciência tem que acompanhar essas mudanças, né? Até porque quando a gente tenta estabelecer verdades absolutas, não faz sentido fazer novas pesquisas, não faz sentido ter novas descobertas, porque já tem algo absoluto. E o conhecimento não é absoluto, muito pelo contrário, não se tem uma verdade absoluta do conhecimento. Até porque não faria sentido isso, né? Então a gente vai ter essa negligência dos meios didáticos em mostrar como a história da ciência é de verdade, vai ter uma falta de interesse em desmistificar esses relatos científicos, porque tem um sistema muito bem estabelecido e consolidado do que é a ciência. É como se ela precisasse continuar com aquela imagem de que a ciência ela deve ser absoluta, perfeita, sem erros. E se cometer erros é porque a pessoa está fazendo errado, ou então aquilo não é considerado ciência, né? E isso a gente vai ver não só nos meios didáticos, mas até também nos meios de entretenimento. Quando a gente vê algum tipo de filme ou algum tipo de recurso audiovisual, onde mostra que a ciência ela é o centro de tudo,
ela é o último estágio de um dado onde ela não pode ter erros, isso traz também essa imagem distorcida de que a ciência não pode errar, não pode cometer erros ou falhas e não pode estar suscetível a mudanças. Além do que, quando não acontece isso, traz um prejuízo no desenvolvimento, traz um prejuízo para a própria ciência. Porque a ciência ela está ali sempre para quê? Para buscar novas descobertas, novos meios de descobrir algo novo. Se eu não desmistifico essa visão que é arcaica e muito obsoleta, isso vai comprometer em percursos novos que a ciência vai querer traçar, que são válidos também, independente se eles vão trazer algo positivo ou negativo, isso vai interferir. E como a gente tem essa preconcepção dos dados científicos em como eles são transmitidos, que tem que ser algo que não comete erros, que tem que ser algo absoluto, onde o conhecimento ele tem que ser infalível, impecável, isso também interfere no desenvolvimento das pesquisas científicas. Logo, é um tipo de atraso. Se a ciência traz um discurso onde ela quer trazer inovação, ela quer trazer transformações, ela quer ser revolucionada e atualizada, como não mudar essa imagem que se tem, que já é uma imagem que é transmitida há muito tempo. E ela é transmitida há muito tempo a ponto de ser algo naturalizado. Já faz parte do cotidiano a gente ter essa imagem, esse tipo de cenário da ciência. E quando não se tem uma preocupação em quebrar com essa imagem distorcida, compreender que essa é uma visão manipulada de como que a ciência é, que ela tem que ser estudada de forma consolidada, sem erros, isolada, ela não pode ter interação com outras áreas do conhecimento, seja das ciências exatas ou ciências humanas, seja lá qual for, até com falas de senso comum ou da não ciência, se ela não pode ter essa contextualização e essa integração, e ela tem que ser estudada de forma isolada e generalizada, porque também não se tem um reconhecimento de que a ciência ela pode ter várias áreas do conhecimento, isso também vai prejudicar no processo do desenvolvimento dessa pesquisa, dessa ciência que está sendo desenvolvida, que está tendo um tipo de crescimento ali sobre como ela funciona, em qual tipo de meio ela pode atingir, como a ciência ela pode favorecer algum meio social, alguma política social ou qualquer coisa do tipo. Então, isso interfere. Logo, faz com que a ciência não tenha essa função de avanço, de atualização, de inovação. Então, a gente entra muito num paradoxo, onde a gente tem uma ciência, onde vai trazer um discurso que a ciência é algo que traz a verdade, que traz algo novo, que traz novas descobertas onde outros tipos de conhecimento não traz, porque a ciência usa dados, experimentações, bases teóricas, embasamento concreto, e a gente vai ter uma ciência que não pode cometer erros, que ela tem que ser infalível, ela tem que ser considerada impecável, ela não pode cometer erros. Então, não faz sentido. A gente entra nesse paradoxo onde não traz nenhum tipo de resultado. Só vai continuar nesse ciclo vicioso, onde a ciência ela é mudança, mas a ciência não faz mudança em si própria, na sua essência, na sua raiz mesmo, né? Então, entra nesse paradoxo. E alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração, onde o Kahn vai reparar, é que a ciência ele vai ter um foco em apenas registrar os avanços e os obstáculos da pesquisa, e não entender que a pesquisa em si, ela é um fator de transformação, independente se os resultados deram certo ou não, se teve avanços ou não, qualquer coisa que sai daquela pesquisa, que é encontrada naquele experimento, naquele dado científico, ele pode ser usado, ele pode ser útil, ele tem uma utilidade ali, né? Então, por que eu vou descaracterizar e descartar algo que é útil, independente se é científico ou não, sendo que a ciência promove esse discurso? Não faz sentido, né? E um outro ponto também a ser levado em consideração é que o historiador,
quando ele vai retratar aquele dado, quando ele vai colocar na historicidade da ciência, ele se preocupa mais em descrever quem e quando foi realizada aquela pesquisa, para descrever as imprecisões, as problematizações. É importante registrar quem foi o responsável e quando ele fez isso, quando ele constatou aquela pesquisa, aquela teoria, com certeza, porque isso também traz registros mais apurados, mais detalhados sobre aquele tipo de pesquisa. Mas não se deve se preocupar em registrar as imprecisões como algo negativo, como algo que não fosse contribuir para aquela pesquisa. Muito pelo contrário. Ela é válida sim, ela vai ser importante sim, para saber o que errar ou não, o que fazer ou não, se ela tem algum tipo de ideia, de algum tipo de pensamento que pode trazer algum tipo de nova hipótese, de nova teoria. Então, focar necessariamente em quem foi o responsável e quando isso aconteceu, isso também acaba sendo algo muito arcaico e muito limitado. Porque isso vai descaracterizar todo o processo da pesquisa científica. E a gente deve levar em consideração tudo que está acontecendo naquela pesquisa. Quem está fazendo, quando está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo. Então, quando a gente tem o processo da pesquisa, a gente realmente presta atenção em todas as etapas da pesquisa científica, quem foi que está realizando, quando está sendo realizada, como, por quê, para quê, quais são os resultados, eles foram positivos ou negativos? Se foram positivos, por que foram positivos? Se foram negativos, por que foram negativos? O que isso pode contribuir? Do que eu posso ainda utilizar? O que eu posso extrair desse ponto aqui? E o que eu não consegui extrair, beleza. Eu deixo de lado, eu deixo guardado, nem necessariamente eu posso descartar de vez. Às vezes eu posso deixar de lado por um instante, porque numa nova pesquisa, ou se eu chegar numa etapa onde eu não consegui ter um avanço, eu posso voltar até o estágio inicial, posso voltar àquela etapa que eu não foi usada de forma geral, e posso ver o que ali ela pode me servir, o que ela pode ser de útil ainda. Nem tudo deve ser descartado, ela vai ter algum tipo de contribuição ali, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, porque muitos historiadores tinham esse tipo de movimento, de só focar em quem e quando, para descrever a imprecisão, a descrever as imprecisões e as problematizações como algo negativo, como algo que não fosse trazer algum tipo de benefício, não fosse engrandecer, enriquecer aquela pesquisa. Tudo deve ser olhado, tudo deve ser absorvido, vai ter algum tipo de finalidade ali. Outro ponto também é que os casos científicos, eles vão ser mais o centro, o foco da pesquisa, do que os pontos que podem contribuir. Por exemplo, se eu tenho uma pesquisa científica que ela vem de um caso de uma não ciência, de um caso que é considerado uma crença, um mito ou algo semelhante, não necessariamente eu devo desconsiderar, fazendo uma ligação com um ponto anterior. Ele pode ser proveitoso, ele pode ser relevante, e dependendo da situação, pode ser até essencial para a sua pesquisa, para fomentar a sua pesquisa. Então, por que você está desconsiderando aquilo? Nem sempre aquilo que a gente considera que é válido ou não, pode ser algo ruim. Então, não necessariamente deve ser deixado de lado, desconsiderado. Os casos, independente de como ele é visto, científico ou não, se está dentro da não ciência ou não, ele pode sim ser importante para a sua pesquisa científica. E as imprecisões podem ser vistas como essas crenças, né, que também já está fazendo elo com todos esses pontos. Então, elas também já vão ser descartadas. Mais uma vez, por que descartar, sendo que ela pode ser importante, ela pode trazer algo para contribuir para a sua pesquisa? Não faz sentido. Às vezes eu acredito que as pessoas focaram tanto em
trazer a pesquisa científica de forma exata, de forma bem estabelecida, por traumas do passado, daquele período medieval, que elas não conseguem compreender que, mesmo que aquele pensamento arcaico, obsoleto que se tinha no período medieval, ele pode ter algum tipo de contribuição, ele pode ter algum tipo de validade. Né? A gente pode pegar 2 exemplos claros que as pessoas não conseguem entender que esse tipo de não ciência pode contribuir para a ciência. Um exemplo disso é a astronomia e a astrologia. Os estudos que são feitos na astronomia, seja para descobrir buracos negros, seja para descobrir novas galáxias, as supernovas e coisas do tipo, elas podem ter algum tipo de contribuição da astrologia. O que acontece? Pelo menos no período que a gente vive, a astrologia ela foi apropriada pelo sistema capitalista. Logo, a gente vai ter essa visão distorcida da astrologia. Ela sempre teve, mas ela pode contribuir para o seu dado científico. Mesmo que a astrologia ela vai ser baseada pela posição das estrelas, pelas constelações, em qual momento que ela aparece, em qual momento ela se manifesta numa pessoa, seja lá que for, ela pode trazer algum tipo de direcionamento e contribuição para os dados e pesquisas científicas da astronomia. O que acontece, pelo menos no nosso caso, na situação que a gente vive, no contexto histórico que a gente vive, é que o sistema capitalista se apropria dessa fala, desse tipo de não ciência, e transforma no produto. Logo, as pessoas não conseguem ter uma visão, não conseguem levar ela em consideração que ela pode ser algo importante para a ciência. E aí as pessoas acabam fazendo piadinhas, elas vão ter esse tipo de desvantagem, de um olhar negativo, de que elas não podem contribuir, porque as pessoas acham que ler horóscopo através da astrologia, isso é falácia, isso é coisa de quem não tem nada o que fazer, ou algo semelhante, ou então é só um tipo de produto, sendo que a essência dela em si é diferente daquilo que ela está sendo vendida. Então é importante a gente perceber que o contexto que a não ciência ela está sendo usada, para que ela está sendo usada. Então, o exemplo da astrologia. A astrologia não é algo de agora, a astrologia é de muitos anos atrás. A astrologia foi usada em vários tipos de sociedades tribais, onde eles usavam as constelações, a posição das estrelas, para se localizar, para entender como que o seu tipo de sistema social funcionava, seja, sei lá, pela agricultura, seja pelas suas festividades, pelas suas celebrações, pelas características da sua sociedade ali, as pessoas, ela tinha um valor. Ela era considerado algo relevante, algo importante para a sua cultura. Então, como que eu posso desconsiderar algo que tinha um valor simbólico? Porque no momento, no contexto que nós vivemos, ela tem um tipo de visão deturpada de como ela é passada. Porque hoje ela é vista apenas como um produto. Hoje ela é vista apenas como uma mercadoria. Não tem como você desconsiderar. Ela tem essa visão, esse lado, com certeza. Mas ela também tem um lado enriquecedor para a astronomia, para dar um norte, para mostrar, olha, eu tenho um tipo de linha de raciocínio que pode ser usada, pode ser contribuída, pode ser proveitosa. Então não tem como a gente simplesmente desconsiderar. Então essas imprecisões que vão ser vistas como crenças, elas não podem ser descartadas. E é isso que o Kahn vai mostrar no texto, que é o que acontece. Logo, elas são descartadas porque elas não têm um tipo de valor simbólico, elas não têm um tipo de valor científico. Porque vão achar que é mais um senso comum que é passado para a sociedade e que não tem nenhum tipo de contribuição. E isso é muito equivocado de se pensar. E agora a gente chega na questão dos paradigmas. Por que os paradigmas vão ser tão importantes? Né? Os paradigmas eles vão ser vistos como uma possível solução universal, onde eu tenho um ponto, onde ele pode ser usado em vários casos gerais,
mas que, como eu falei, é uma possível solução. Não necessariamente vai ser uma verdade absoluta, sempre vai ser uma possibilidade. E como não são consideradas crenças, como as imprecisões são consideradas, elas estão suscetíveis a transformações que podem promover as revoluções científicas. Mas aí é que a gente entra na problematização. Por que os paradigmas são importantes para a ciência e por que as imprecisões não são? Por que elas não podem andar juntas? Por que elas não podem contribuir uma com as outras? Né? Isso é uma questão que vai ser muito aprofundada e vai ser uma questão que acredito eu que nunca vai ser solucionada porque nem todo mundo leva em consideração as imprecisões que são vistas como crenças ou algum tipo de mito, né? Algo que não é não científico. Os paradigmas também vão trazer, além de promover revoluções científicas, ela também vai trazer um movimento de refutação de ideias tanto obsoletas como arcaicas, que foi o que eu falei. Se eu tenho um pensamento que é antigo, onde as pessoas acreditam que a ciência não pode se utilizar de não ciência, de imprecisões, de crenças, agora eu tenho os paradigmas que podem falar sim, você pode usar sim desse tipo de linha de raciocínio, de pensamento, por que não? Vai que tem alguma contribuição. É só lembrar do exemplo da astronomia e da astrologia. Por que eu não posso usar a astrologia como uma forma de contribuição para a ciência, independente de qual for, seja por algo positivo ou negativo? Então, os paradigmas vão trazer esse movimento de refutar essas ideias que são estáticas, que são arcaicas, que são consideradas regras absolutas. Não tem isso na ciência. E os paradigmas nem sempre vão trazer um consenso geral, mas elas podem trazer várias interpretações a ponto que os cientistas vão se unir ali para entender como que essas diversas interpretações podem contribuir para aquela pesquisa, de diversas maneiras. Então, olha como é louvável eu ter um tipo de paradigma onde vai unir várias pessoas com pensamentos diferentes, com lógicas diferentes, que não tem um consenso em seus pensamentos, mas só o fato delas estarem ali juntas, pensando cada uma de uma forma, de uma maneira, para tentar entender aquele problema, aquela questão, já é algo enriquecedora também, já é algo benéfico, porque ela vai trazer pontos diferentes, pontos antagônicos que vão estar trabalhando ali numa dialética que vai trazer uma possível resposta, uma possível interpretação, uma possível solução. Nunca se sabe. Até porque os paradigmas são isso, são possibilidades. Um outro ponto importante também é que os que não reconhecem a validade do paradigma, eles acabam sendo excluídos dessa interação. Ou seja, muitos que não conseguem sair daquele pensamento arcaico e obsoleto que os paradigmas podem sim trazer coisas benéficas, se utilizando tanto da ciência como da não ciência, ele vai ser excluído. As pessoas não vão querer lidar com uma pessoa que não consegue fazer uma transformação de pensamento, uma transformação de posicionamento. Por que não mudar? Por que não fazer essa alteração de pensamento? Por que eu não, beleza, esse pensamento aqui não tá legal, por que eu não posso fazer uma evolução sobre isso? A ciência fala exatamente sobre isso, sobre mudanças, sobre transformações, sobre correções de erros, de falhas. Por que essa pessoa não está lidando com isso? Então, logo ela vai ser excluída mesmo. E não necessariamente o paradigma ele vai ser para basear as pesquisas que têm uma teoria antiga, porque ele não vai se encaixar naquilo, até porque os paradigmas vão, como mais uma vez falando, promover mudanças e transformações, correções, para melhorar as falhas, para melhorar os erros, para entender por que aquilo ali ainda está sendo o foco, sendo que tem como mudar esse foco, tem como mudar esse percurso. E aí a gente vai ter a prioridade dos paradigmas. O primeiro ponto é que os paradigmas eles vão ser possíveis de determinar contribuições construtivas para a ciência sem ser carregado de regras,
regras que são estabelecedoras, que são taxativas, que são limitantes e restritivas. A ponto de, quando elas são compartilhadas em conjunto, independente se aquele pensamento ele bate um com o outro ou não, como tendo discordâncias ou concordâncias, pode ser útil para algum tipo de caminho, para algum tipo de pesquisa, para como aquela pesquisa pode seguir, para como aquela pesquisa pode avançar, ela pode se desenvolver. Então, tudo vai ser válido. Eu não preciso me atentar em regras específicas e limitadas que não vão fazer com que eu evolua, muito pelo contrário. O paradigma vai quebrar com isso. O Kant também vai concluir que os cientistas não vão precisar dessas regras, né? Até porque os paradigmas vão quebrar com essa estrutura. E sim, eles podem seguir com seu lado intuitivo, para saber o que ele acha que é válido ou não, o que ele acha que pode ser produtivo ou não, independente se vai apresentar instabilidades ou não. O foco é esse, a questão é essa. Independente se tenha erros, se tenha instabilidade, se tenha coisas que não vão ser produtivas, siga o seu lado intuitivo, porque isso pode trazer algum benefício. Ah, isso eu não cheguei num resultado de pesquisa, mas você teve uma compreensão melhor daquele conhecimento. Você adquiriu novos conhecimentos para que numa nova pesquisa, ou você não cometa, ou você faça de uma forma diferente. Tudo é válido. O importante é você adquirir conhecimento, que acaba sendo as próximas prioridades. Que vai ser o quê? A ciência normal, que é esse ponto no momento, ela vai ter essa preocupação em adquirir conhecimento e não estabelecer, através de regras pré-existentes e arcaicas, se aquilo ali é ciência ou não, se é válido ou não, muito pelo contrário. O importante, o foco, o que é essencial, é eu adquirir esses novos conhecimentos para que eu tenha uma movimentação da minha pesquisa. Eu tenho uma movimentação daquilo que eu estou estudando. Até porque o foco também não vai ser descobrir, como eu estou falando, novidades teóricas e pronto, é isso, a ciência é isso. Muito pelo contrário, é adquirir conhecimento. Porque os paradigmas vão ser eventos prolongados, gradativos, construtivos, onde o cientista vai estar ali a todo momento construindo esse percurso de aquisição de conhecimento, do que eu posso ou não usar, e se eu não usar também está tudo bem. O importante é que eu tive contato com aquilo. E acaba gerando uma expectativa, porque essa expectativa vai desafiar os cientistas. Porque se ele não sabe daquilo, e aquilo pode ser algo benéfico ou não, ele não sabe, ele vai ter que se desafiar para entender e compreender aquilo. Então, isso também gera uma relação de movimento, de mudança, que a ciência promove. E, por fim, a pesquisa também ela pode ser usada como... Ela pode usar os paradigmas como uma orientação, a fim de entender melhor, de aprofundar e analisar de forma mais detalhada as descobertas que aquelas mudanças que a pesquisa está promovendo está gerando. Então, olha como é mais uma aquisição de conhecimento, mais uma aquisição de sabedorias ali, do que pode ser útil ou não, do que pode te ajudar ou naquela pesquisa ou numa pesquisa futura, ou então para o seu próprio conhecimento em si, né? Ocasionando mais uma vez esse fator de mudança, de transformação, de alteração, porque esse ciclo ele tem que ser rompido para gerar novas descobertas, novos conhecimentos e assim por diante. Eu espero que tenha ficado claro. Nos encontramos no encontro e agradeço mais uma vez a presença de vocês no curso. Até mais!